Olá pessoal, e vamos nós para a nossa videoaula de número 67. Falando agora sobre sequências de funções e convergência, parte 2. É uma continuação da videoaula 66 que nós falamos anteriormente. Na aula 66, nós vimos a definição de função, de sequência de funções simplesmente convergente ou pontualmente convergente e vimos também a definição de sequência de funções uniformemente convergente. Vimos que qualquer sequência uniformemente convergente é também, então, como consequência, simplesmente convergente, mas que não vale a recíproca. Vamos começar aqui vendo alguns exemplos melhores sobre isso. Vamos considerar a sequência de funções fn de x definida por 1 sobre n seno de x. Então, para cada n natural, que está variando aí é 1 sobre n. Então, qual é a primeira função? É a função seno de x. A segunda é seno de x sobre 2, a terceira é seno de x sobre 3, assim por diante. Então, você está percebendo, você conhece o gráfico da função seno, é uma onda. Seno de x sobre 2, você encolhe um pouquinho isso, espreme um pouquinho isso, mexe na amplitude. A amplitude que era 2 vira 1. Depois você divide por 3, diminui a amplitude, divide por 4, diminui a amplitude. E o que está acontecendo com essa função? Dá aparentemente a entender que está indo para a função identicamente nula também. Mas será que ela está indo para a função identicamente nula ponto a ponto? Ou eu posso pensar que isso está acontecendo nela geralmente enquanto gráfico? Ela está realmente, todo mundo está indo para a função identicamente nula junto. Será que é uniformemente ou só simples? Bom, vamos ver. Dado um epsilon positivo qualquer, eu posso tomar um número n0. Bom, eu escrevi 1 sobre epsilon aqui, me desculpa a falha, mas o melhor é escrever teto de 1 sobre epsilon, tá? O n0 tem que ser um número natural. Então, seja n0 teto de 1 sobre epsilon. E para qualquer n maior ou igual então, a esse n0, você tem o seguinte. Fn de x, de novo esse de x aqui também está mal escrito, é Fn de x, né? A função Fn calculada em x, tá? Significa então 1 sobre n seno de x, mas o seno de x é menor ou igual a 1, então isso daqui é menor ou igual a 1 sobre n. E como n é maior ou igual a n0, então 1 sobre n é menor ou igual a 1 sobre n0 e 1 sobre n0 com certeza é menor do que epsilon por conta dessas condições aqui, já que o n0 ele é o teto do 1 sobre epsilon. Ou seja, o que está escrito aqui? Dado epsilon positivo qualquer, existe um n0 natural, tal que para qualquer n acima do n0, a diferença entre as funções fn de x e a função f de x, qual função? Identicamente nula, é menor do que epsilon. Ou seja, todas as funções fn de x estão se aproximando da função identicamente nula. E estão se aproximando todas juntas, equilibradamente. Isso nos mostra, então, que as funções fn estão convergindo uniformemente para a função identicamente nula. E você pode perceber isso claramente, né, pelo gráfico. Você tem lá o gráfico da... Opa, estou fazendo bem mal o desenho aqui, né? Você tem lá o gráfico da função seno, mais ou menos assim. Quando você divide por 2, você encolhe, como eu estava dizendo. Pessoal, eu não vou passar certinho aqui. Bom... Vou tentar. Enfim, quando você divide por 3, você está encolhendo ela um pouquinho mais. Quando você divide por 4, cada vez mais. Então, cada vez mais você está ocupando uma faixa perto da função identicamente nula. Então, se você quiser um epsilon qualquer, você com certeza vai conseguir encurtar tanto a ponto de ficar todo o gráfico dessas funções a partir de um certo n0 próximos da função identicamente nula. Portanto, isso significa que a função seno de x sobre n converge uniformemente para a função identicamente nula. Um segundo exemplo que a gente pode pegar é as funções fn de x igual a x elevado a n, mas não em toda a reta, e sim no intervalo fechado de 0 a 1. Desenho para a gente ficar atento sobre o que está acontecendo. É de 0 a 1, né? Então é de 0 a 1 aqui. E todas essas funções, todas essas que eu estou falando, elas têm imagem no 1 igual a 1. Então, todas essas levam 0 no 0 e todas essas levam 1 no 1. A primeira delas é a função f1 de x, que é a função identidade. A segunda é a função quadrática, f2 de x igual a x quadrado. A próxima é a função cúbica, f3 de x igual a x ao cubo. E vocês estão percebendo o que está acontecendo? Quanto maior o n, mais a barriguinha que cai, Ora, isso parece para vocês convergir para alguma função?
Ora, está cada vez aqui com a barriguinha mais perto do eixo x. Então alguém vai falar assim, de novo, professor, é a função identicamente nula. Então cada vez mais próximos da função identicamente nula. Com uma exceção. Aqui no ponto 1, todas elas vão no 1. Então no 1 não tem como elas convergirem para 1, porque nenhuma delas no ponto 1 está perto do 0. Todas elas no 1 valem 1, então não tem como eu pensar que pontualmente aqui no 1 todas não estão indo lá. Então, com isso, pessoal, você já consegue enxergar para qual função esses gráficos aqui todos estão tendendo. Você pode pensar o seguinte, para qualquer x entre 0 e 1, você vai calcular o limite disso pontual para o x fixado, seu limite de x elevado a n, e se você tiver num x diferente de 1, então quer dizer que o x é menor do que 1. E se o x é menor do que 1, qualquer número menor do que 1 elevado a n, você faz um n infinito, isso vai a 0. Mas se você pegar o x igual a 1, é o limite da constante igual a 1. E o limite da constante igual a 1 é 1. Ou seja, fora do 1, antes do 1, todo mundo tende para o 0, mas no 1 tende para 1. Ou seja, o limite dessa função é a função f de x que leva o 1 no 1 e qualquer coisa que não é 1 no 0. Veja que essa função, inclusive, não é uma função contínua, é uma função que estava contínua até aqui, mas no 1 ela não é contínua. Ela não é contínua no 1, no resto ela é. Certo? Então vejam que pontualmente, em cada reta, em cada ponto x que eu pegar aqui, realmente eu estou vendo que começa aqui, vai descendo, vai descendo, vai descendo, está se aproximando cada vez do ponto 0. Aqui no 1, todo mundo já chegou no 1, todo mundo está convergindo para 1 porque já chegou no 1. Não é? Então, realmente, simplesmente ou pontualmente, essas funções fn convergem para a f. Mas será que converge uniformemente? A resposta é não. Para você verificar que não converge uniformemente, você pode tentar estabelecer um epsilon perto dessa função e você vai perceber que as funções nunca estão propriamente dentro de menos epsilon e epsilon. Elas sempre dão uma escapada para cima, sempre tentam dar uma escapada para cima para chegar no 1. Então elas nunca ficam dentro dessa faixa. E se elas nunca ficam dentro dessa faixa, elas não podem ser uniformemente convergentes. Se você quiser usar a definição mesmo para ver, você pode tentar usar a definição com epsilon igual a 1/3 e tomar o x tipo raiz enésima de meio, e você vai conseguir ver realmente formalmente. Não vou fazer, mas a ideia geométrica é, se você anda um 0 mais epsilon específico aqui, um 0 menos epsilon, você vai perceber que as funções sempre estão tentando escapar dessa faixa. Elas não ficam concentradas nessa faixa. Então realmente não pode ser uniforme essa convergência. Mas nós temos um argumento melhor que vai vir deste teorema. Esse teorema bastante importante diz o seguinte: sempre que uma sequência de funções converge uniformemente para uma função f, todas no mesmo domínio, e se todas as funções dessa sequência forem contínuas, então a função limite também é contínua, num certo ponto A. Então, olha só, convergência uniforme é muito boa, por causa dessa propriedade que vocês estão vendo. Se uma sequência de funções converge uniformemente para uma função f e cada uma dessas daqui é contínua, todas são contínuas, então essa daqui também é contínua, não tem como essa aqui não ser, desde que a convergência seja uniforme, porque se a convergência for simples, isso não vai acontecer. Ok? Corolário. Pega o exemplo 2 que nós acabamos de fazer. Todas as funções fn são contínuas, são as potências do n, não é? Mas acontece que a função limite que nós acabamos de ver, qual que era a função? A função levava todo mundo no 0, com exceção do 1 que ia no 1. Essa função f que nós vimos no exemplo anterior não era contínua. Se essa não é contínua, mas essas todas são, o que está falhando nesse teorema? Está falhando que a convergência não é uniforme. Então, com esse teorema, eu posso justificar a frase final do exemplo anterior, que aquela convergência era simples, mas não era uniforme. De novo, por que aquela convergência do fn de x igual a x elevado a n, que convergia para a função f de x, que vai no 0 se o x é diferente de 0, mas vai no 1 se o x é 1. Por que essa daqui não é uma convergência uniforme, é apenas uma convergência simples? Ora, porque essas funções todas aqui são contínuas.
Se aqui fosse uma convergência uniforme, segundo esse teorema, essa função teria que ser contínua, mas essa função não é contínua. Então estaríamos num absurdo ao considerar a convergência uniforme. Então a convergência não é uniforme. Então essa é uma das vantagens de nós termos esse teorema. Vamos demonstrá-lo rapidamente? Para mostrar então que a função é contínua, nós temos que mostrar a definição, que para todo epsilon existe um delta, tal que se x menos a é menor do que delta, então f de x menos f de a é menor do que epsilon. Vamos trabalhar nisso. O fato da Fn convergir uniformemente para F nos faz, por hipótese, né, por definição de convergência uniforme, garantir que existe um número natural n0, tal que para qualquer n acima desse n0, Fn de x menos f de x é menor do que epsilon sobre 3 para qualquer x no domínio da função. Professor, por que epsilon sobre 3? É para qualquer epsilon, não é? Então, em particular, é para epsilon sobre 3. Eu posso ajeitar esse epsilon fazendo ele virar um epsilon sobre 3 sem problema algum. Agora, o fato das Fn serem contínuas no ponto A nos dizem também que existe um delta tal que se x menos a é menor do que delta, então Fn de x menos Fn de a é menor do que epsilon sobre 3. Definição de continuidade nas funções Fn. Perfeito? Então guarda essas duas informações que estão aparecendo aí. E agora finalmente vamos mostrar que a função f é contínua. Pega o delta, o mesmo delta que está aparecendo aqui. Dado o epsilon lá do começo, existe esse delta tal que se x menos a é menor do que delta, vamos ver o que acontece com f de x menos f de a? Ora, eu posso usar desigualdade triangular e rachar isso aqui em pedacinhos. F de x menos f de a, pessoal, eu posso fazer essa gambiarra que deve estar implícita para vocês aí. Olha só, f de x menos f de a, eu posso colocar e tirar Fn de x. Não posso? Somei, subtraí, não fiz nada. E posso colocar e tirar o Fn de a. Então vocês devem concordar comigo que o que está escrito aqui é a mesma coisa que está escrito aqui, porque isso aqui é zero e isso aqui é zero. A mesma coisa, só que acrescentado alguns terminhos a mais. E aí eu posso usar a desigualdade triangular para separar esse pedaço desse e desse. Que é o que está feito aí. Mas olha só, esse primeiro pedaço, f de x menos fn de x, da primeira desigualdade aqui, nós vemos que isso é menor do que epsilon sobre 3. Então, isso aqui é menor do que epsilon sobre 3. Daquela segunda lá que nós vimos, Fn de x menos Fn de a, pela continuidade das funções Fn, nós vemos que isso aqui é menor do que epsilon sobre 3. E essa daqui também é menor do que epsilon sobre 3, pelo mesmo motivo que essa daqui é menor do que epsilon sobre 3. A primeira linha. Só que troca o x por a aqui, dá na mesma. É para qualquer x em D, em particular para o a. Então, cada uma dessas é menor do que epsilon sobre 3, somando as 3 vezes epsilon sobre 3, epsilon. Moral da história, dado epsilon, existe um delta, tal que se x menos a é menor do que delta, então f de x menos f de a é menor do que epsilon. Moral da história, a função é contínua, como a gente queria demonstrar. Ótimo, né? E aí chama a atenção para vocês de que nós acabamos de mostrar que se Fn converge uniformemente para f e as Fn são contínuas, então f é contínua também. Agora, não vale a recíproca. O que quer dizer recíproca? Suponha que as funções f de n são contínuas e a f também, o limite também, ok? O limite simples pontual também. Eu posso garantir que a convergência é uniforme? Não. Olha só, essas funções aqui x sobre n são todas contínuas. O limite delas simplesmente é a função identicamente nula. Essas são contínuas, a identicamente nula também. Então, se valesse a recíproca do teorema, eu teria a garantia de que a convergência é uniforme. Mas em R não é uniforme. Em R nós observamos, nos exemplos no início do tratamento dessa teoria, que a convergência não é uniforme, é somente simples porque as funções vão explodindo. Beleza? E outra coisa, eu já mencionei isso, só estou ressaltando aí nas observações que eu acabei de falar para vocês, que esse teorema serve para você verificar em algumas situações quando a convergência simples não é uniforme. No nosso caso, como nós vimos, eu tinha uma sequência de funções que convergia pontualmente para uma função que não é contínua. Funções contínuas que convergiam para uma que não é contínua. Isso só pode acontecer se a convergência não for uniforme. Então é o que garante também, a gente pode receber isso como consequência daquele teorema. Ok?
Então, com isso, nós terminamos esta videoaula. Desejo a você bons estudos e até a nossa próxima videoaula.